Olá, esse vídeo tem a intenção de explicar, né, o conteúdo já estudado no curso de licenciatura em matemática e como ele influencia positivamente na formação do futuro professor. Eu escolhi um tema histórico, um tema que conta a história da educação no Brasil. Eu acho que ele é válido para que os futuros professores consigam compreender qual o seu papel, né, o papel dessa classe, para poder atuar com maior segurança, sabendo que não é só de ter o conhecimento e passar, né, entender as lutas que tiveram, né, antes de que chegasse hoje como a educação entender que ainda pode haver, né, muitas alterações ainda na questão da educação. Bem, eu parti do princípio que a história da educação do Brasil é totalmente influenciada pela corte portuguesa, né? Afinal de contas, fomos uma colônia durante muito tempo portuguesa. Então, a educação no país, ela começou pela Companhia de Jesus, que era representada pelos jesuítas, que tinham como princípio catequizar educando, né? Então, eles educavam e catequizavam ao mesmo tempo. Já nessa época, já percebi uma diferença, né, social entre os detentores de rendas. Eles estudavam em colégios e os índios, né, eles estudavam em aldeamentos. Então, naquele momento, já existia um preconceito, né, uma divisão de sociedade. Eles eram regulamentados, né, esses estudos, né, eles tinham uma conduta, uma norma, né, que é o Ratio Studiorum, já naquela época, né, mas como o Brasil era colônia, né, de Portugal, com o iluminismo, esse processo de educação, né, ele foi extinto. Eles não achavam, o iluminismo trouxe a ideia de que a escola, né, a aprendizagem, a educação tinha que ser laica, né, e que tinha que se preocupar com as novas ideias, né, com o novo, né. E então aí veio a reforma pombalina, que tirou, né, os jesuítas da educação, não só brasileira, mas de vários lugares do mundo, para a apresentação da nova educação focada no iluminismo. Essa nova educação tinha os professores chamados de professores régio. Eles são bem parecidos com o que nós temos hoje, que é o professor especialista. Cada professor ministrava o curso de sua especialidade. Com a corte portuguesa vindo para o Brasil, tivemos um grande ganho na educação, porque começou -se a preocupar com o Brasil, né, ter um peso perante o mundo, né, começar a receber produtos de fora, exportar produtos, e daí, diante disso, teve que investir na educação. Então, começou a ter os cursos de ofício, uma preocupação com o curso superior, que já era comum na Europa, e a educação foi ganhando, né, uma maior importância, porém estava tudo muito bagunçado, né, e daí, com o passar do tempo, teve um manifesto dos pioneiros, né, que os professores se reuniram para exigir que a educação fosse uma educação nova, organizada, que tivesse uma diretriz, algo a seguir, né, e também fazer que ela acontecesse de uma maneira mais prática, né. Então, defendeu uma educação mais organizada e útil, né. E todo esse movimento, né, eu acho que é importante para a formação dos professores, né, porque você consegue entender qual a sua origem, as lutas que essa classe profissional passou, o porquê que a educação não é tão evoluída, né, como que ela aconteceu, os problemas que ela teve. Então, eu acho que isso é válido para a formação do professor, para ele saber onde ele está inserido, né, o que aconteceu, né, e entender também o porquê que algumas coisas acontecem hoje. Por exemplo, por que algumas escolas são influenciadas pelo catolicismo, então tem uma origem, e eu acho que isso é bem válido para a educação
né, da educação de um modo geral e para os professores entenderem e compreenderem a sua importância na sociedade.